Muitos foram os capangas de Hitler que se tornaram sinônimos de extrema maldade. E entre todos esses monstros selvagens que a Alemanha nazista produziu, emergiu uma mulher que se tornou uma das figuras mais bestiais da história da humanidade. Seu nome é Irma Grese. Andando com cachorros enfurecidos e torturando prisioneiros de guerra, ela cometeu crimes tão brutais nos campos de concentração nazistas que fez com que ela se tornasse uma das guardas mais temidas, recebendo assim a alcunha de a hiena de Auschwitz. Irma Ida Else Grese nasceu em 1921, sendo a terceira filha dos 5 filhos de um leiteiro filiado ao Partido Nazista. Sua infância foi problemática, pois aos 13 anos viu sua mãe tirar sua própria vida ao beber ácido clorídrico, depois de descobrir que estava sendo traída com a filha de um dono de um bar local. 2 anos depois, Grese abandonou a escola, por sofrer muito com bullying e não conseguir se defender. Seu grande sonho era participar da Liga da Juventude Feminina Alemã, mas seu pai era totalmente contrário. Para ganhar dinheiro, começou a trabalhar. Seu primeiro emprego foi em uma fazenda, depois trabalhou em uma loja e, por fim, por 2 anos, trabalhou em um sanatório da SS, a organização paramilitar ligada ao Partido Nazista e a Adolf Hitler. Durante o tempo em que esteve no sanatório, Grese tentou se formar como enfermeira, mas não teve êxito. Aos 18 anos, enfeitiçada pelo discurso de Hitler, assim como muitos jovens alemães, se voluntariou para o treinamento no campo de concentração feminino de Ravensbrück. 1 ano depois, em 1943, Grese foi transferida para Auschwitz, o maior e mais infame dos campos de extermínio nazistas. Grese era uma nazista tão leal, dedicada e obediente que rapidamente ascendeu ao posto de supervisora sênior da SS, o segundo posto mais alto que poderia ser concedido a mulheres. Com o poder em mãos, Grese desencadeou uma torrente de sadismo letal em cima dos prisioneiros de Auschwitz, tanto que passou a ser chamada de o Anjo da Morte, Diabo Loiro e a Hiena de Auschwitz. Após a guerra, os sobreviventes forneceram extensos detalhes dos assassinatos, torturas, crueldades e abusos sexuais cometidos por ela. Linda, loira e de olhos azuis, Grese estava sempre perfumada, com penteados na moda, com uma jaqueta azul justa no lugar do típico uniforme nazista cinza, usando botas de cano alto, carregando um chicote especial com incrustações de pérolas e inserções de aço e um coldre com pistola. Ela amava ver a admiração de suas vítimas misturadas com horror. Além de Grese ter vários casos com muitos oficiais nazistas, ela abusava sexualmente das internas e forçava garotas judias a serem suas vigias durante os abusos, já que ter esse tipo de relação com as prisioneiras era proibido e severamente punido pelas leis do Terceiro Reich alemão, podendo lhe custar sua posição. Grese também adorava bater nos seios das prisioneiras, e se não bastasse, quando chegava a hora de selecionar mulheres para a câmara de gás, Grese escolhia propositadamente as mais belas prisioneiras, devido ao ciúme e ressentimento que tinha pela beleza delas. Ela espancou algumas mulheres até a morte e chicoteou outras impiedosamente usando um chicote trançado. Ela também atiçava cachorros com chutes e chicoteadas para que eles se tornassem agressivos e atacassem os prisioneiros. Grese também mandou confeccionar abajures feitos com a pele de 3 prisioneiros judeus, mortos e escalpelados por ela, os quais foram encontrados em sua casa depois da guerra.
A verdade é que durante todo o tempo em que passou como guarda feminina no complexo de Auschwitz, Greze foi responsável por inúmeras mortes e por várias formas de torturas, apesar desses dados geralmente serem ocultados. Quando o campo de Auschwitz começou a ser desmantelado, no final de janeiro de 1945, com a aproximação do Exército Vermelho, Irma Greze foi transferida para o campo de Bergen-Belsen, no momento em que a fome e o tifo matavam 1.000 homens e mulheres por dia. Lá, ela continuou suas atrocidades e ficou conhecida como a Cadela de Belsen. Em 15 de abril de 1945, as tropas britânicas que libertaram o campo de Bergen-Belsen ficaram horrorizadas ao descobrir imensos amontoados de corpos que os sobreviventes nem sequer tinham forças para arrastar para as valas comuns. Greze então foi presa com os outros responsáveis pelo campo de concentração. A partir de 8 de outubro de 1945, se iniciou o julgamento deles por um tribunal militar britânico em Nuremberg. Esse foi um dos primeiros processos dos campos de concentração e foi chamado pela imprensa de Julgamento de Belsen. Mesmo sendo acusada de crimes de guerra, Greze se declarou inocente. Porém, ela não conseguiu sustentar isso por muito tempo, pois muitas pessoas que sobreviveram testemunharam das suas atrocidades. Depois das acusações serem comprovadas pelos testemunhos, ela foi condenada à morte. A nazista foi enforcada no dia 13 de dezembro daquele ano, com apenas 22 anos, tornando-se a pessoa mais jovem a ser enforcada pela lei britânica durante o século XX. Testemunhas da época afirmaram que na última noite de vida de Greze, sem remorso algum, ela se divertiu e cantou com sua colega de prisão. E quando o laço já estava em seu pescoço, sua fisionomia mantinha uma expressão imperturbável. E suas últimas palavras ao carrasco foi: rápido. Eric Braun, aviador naval britânico e fluente em alemão, que foi responsável por diversos interrogatórios a criminosos nazistas no julgamento de Nuremberg, a descreveu como o pior ser humano que já conheceu. Assim, Irma Greze entrou para a história como uma das pessoas mais cruéis que a humanidade já viu e levou consigo para o túmulo a maldição de milhares de suas vítimas.